farmacêutica, os medicamentos e o exercício da profissão farmacêutica. Uma das mais antigas atividades do ser humano é a de buscar, principalmente entre as plantas, a cura das doenças. Diversas civilizações antigas, como os egípcios, gregos e romanos, já utilizavam plantas medicinais e compostos naturais para tratar as enfermidades. No entanto, o surgimento da indústria farmacêutica moderna ocorreu principalmente durante o século XIX. Nessa época, a química começou a desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento de medicamentos. Um marco importante foi a descoberta da morfina por Friedrich Serturner em 1803, que foi um dos primeiros compostos extraídos de uma planta, ópio, e utilizado como analgésico. Isso deu origem a uma nova era de pesquisa e desenvolvimento de substâncias químicas com propriedades terapêuticas. Paralelamente aos avanços científicos, o estabelecimento de regulamentações e padrões de qualidade também foi fundamental para o surgimento da indústria farmacêutica. A partir do século XX, a indústria farmacêutica expandiu-se rapidamente, impulsionada por inovações científicas, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, além do aumento da demanda por tratamentos médicos. Grandes empresas farmacêuticas foram estabelecidas, investindo em infraestrutura de produção em larga escala, pesquisa clínica e marketing para lançar novos medicamentos no mercado. Atualmente, a indústria farmacêutica é um setor altamente complexo e globalizado, com empresas que abrangem desde a pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos até a fabricação, distribuição e comercialização em escala global. Entender sobre filosofia e antropologia nessa área contribui para uma compreensão mais abrangente e crítica sobre a indústria farmacêutica, levando em consideração as dimensões culturais, éticas e sociais, ajudando a abordar questões importantes como equidade no acesso a medicamentos, responsabilidade social e ética na pesquisa e desenvolvimento. Algumas das características deste segmento são: cultura e medicina. A antropologia destaca a relação entre cultura e medicina, investigando como as crenças, valores e práticas culturais influenciam a percepção, o uso e o acesso a medicamentos e tratamentos farmacêuticos. Compreender as diferentes perspectivas culturais pode ajudar a indústria a desenvolver produtos mais adequados e adaptados a diferentes grupos étnicos e sociais. Justiça social e acesso a medicamentos. A antropologia também pode analisar as questões de justiça social e equidade no acesso a medicamentos. A indústria farmacêutica desempenha um papel importante na produção e distribuição de medicamentos, e a antropologia pode destacar as desigualdades e as barreiras existentes, bem como fornecer percepções sobre como melhorar o acesso a tratamentos para populações marginalizadas. Ética da pesquisa e desenvolvimento. A filosofia pode abordar questões éticas relacionadas à pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. Isso envolve considerar as implicações morais de testes em animais, experimentação em humanos, consentimento informado e acesso a tratamentos experimentais. A filosofia ética pode fornecer diretrizes e princípios para orientar as decisões da indústria farmacêutica nessa área. Olá, se apresente por favor dizendo seu nome, quanto tempo atua na área farmacêutica e por que escolheu essa profissão. Eu sou Gustavo Boaventura, sou farmacêutico há 16 anos e escolhi a profissão de farmácia porque já desde novo eu queria trabalhar com produtos naturais, né, desenvolver produtos e criar produtos para o bem das pessoas, né, para fazer bem para elas e cuidar da saúde delas. E sempre quis trabalhar com desenvolvimento de produto e na área industrial. Então essa é uma dúvida que eu nunca tive na vida. Qual a importância de seguir a conduta ética do profissional farmacêutico dentro da indústria? É importante seguir a conduta ética da profissão porque assim a gente garante que vai entregar bons produtos para o mercado, produtos seguros para as pessoas, que as pessoas vão poder utilizar os nossos produtos com segurança, sem ter muitas reações. Eu falo sem ter muitas porque, infelizmente, né, reações adversas são comuns, né, acontecem.
né? A gente tem uma distribuição normal para isso, que prevê isso. Infelizmente, a gente não tem como entregar para o mercado algo totalmente livre de qualquer tipo de reação inesperada. Mas se a gente segue os preceitos da profissão, se a gente é correto, né, conosco e com os outros, o dia a dia no trabalho fica mais fácil, flui melhor, né? E a gente garante, como eu falei, a qualidade e a segurança dos produtos que estão sendo fabricados. A sociologia dentro do desenvolvimento da indústria farmacêutica é necessária para entender como os fatores sociais, políticos e econômicos influenciam a estrutura, funcionamento e impacto dessa indústria na sociedade. Por exemplo, é possível analisar como a busca por lucro e a pressão por patentes afetam a disponibilidade e o custo dos medicamentos, bem como as desigualdades no acesso a tratamentos. Também é possível investigar como as representações sociais dos medicamentos afetam a forma como eles são percebidos, prescritos e utilizados pela sociedade. O processo de desenvolvimento industrial dentro da indústria farmacêutica até a fabricação de medicamentos segue em várias etapas. Inicialmente, os cientistas de pesquisa farmacêutica identificam novos alvos terapêuticos e desenvolvem moléculas candidatas a medicamentos. Isso envolve a pesquisa de compostos químicos ou biológicos que possam ter propriedades terapêuticas. Os compostos candidatos passam por uma série de testes pré-clínicos em laboratório e em animais para avaliar sua eficácia, segurança e toxicidade. Esses testes ajudam a identificar as melhores moléculas candidatas para prosseguir para estudos clínicos em humanos. Os medicamentos aprovados na etapa anterior passam para estudos em humanos, que são divididos em 3 fases principais. Fase 1, testes de segurança em um pequeno grupo de pessoas. Fase 2, com um grupo maior avaliando eficácia e efeitos colaterais. Fase 3, com uma amostra representativa de pacientes em um grupo maior. Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é a agência reguladora responsável pelo controle e fiscalização de produtos e serviços relacionados à saúde no Brasil, incluindo a indústria farmacêutica. A Anvisa estabelece normas e regulamentos para garantir a qualidade, segurança e eficácia dos produtos farmacêuticos disponíveis no mercado brasileiro. Após a aprovação regulatória, o medicamento entra na fase de fabricação em larga escala. O processo de fabricação envolve várias etapas, como seleção de fornecedores de matérias-primas, formulação do medicamento, produção dos ingredientes ativos, mistura dos componentes, encapsulação ou tabletação, embalagem e rotulagem. É essencial que as instalações sigam as diretrizes e requisitos estabelecidos pela Anvisa através das Boas Práticas de Fabricação, BPF, para assegurar que os medicamentos sejam produzidos de acordo com os padrões de qualidade necessários, evitando contaminação, mistura ou alteração durante o processo de fabricação. Durante todo o processo de fabricação, são realizados testes de controle de qualidade para verificar a pureza, a potência, a estabilidade e a segurança dos medicamentos. Esses testes são conduzidos em conformidade com as diretrizes regulatórias e garantem que os medicamentos atendam aos padrões estabelecidos. Após a conclusão do processo de fabricação e aprovação do controle de qualidade, os medicamentos são distribuídos para os mercados farmacêuticos. As empresas farmacêuticas trabalham com distribuidores e varejistas para garantir que os medicamentos cheguem aos pacientes de forma segura e adequada. A indústria farmacêutica desenvolve e produz medicamentos que são utilizados para prevenir, diagnosticar, tratar e controlar diversas condições de saúde. A forma como opera, como promove seus produtos, interage com profissionais de saúde, impacta a sociedade e é influenciada pelas características sociais e culturais de cada contexto. Além disso, as práticas de saúde e o uso de medicamentos são moldados por fatores culturais e sociais como crenças, valores, normas e práticas tradicionais de cuidado de saúde. A Constituição Brasileira de 1988 reconhece a saúde como um direito social fundamental. A indústria farmacêutica garante esse direito, através da produção e disponibilidade de medicamentos essenciais para a população. Os direitos sociais, como o direito à saúde, englobam não apenas o acesso a serviços de saúde, mas também o acesso a medicamentos de qualidade e seguros. A indústria farmacêutica tem a responsabilidade de contribuir para a realização desses direitos, produzindo medicamentos eficazes, seguros e acessíveis, em conformidade com as necessidades da população. Conceito ampliado de saúde da
OMS. A Organização Mundial da Saúde reconhece que a saúde é influenciada por múltiplos fatores, como condições socioeconômicas, acesso a serviços de saúde, ambiente, estilo de vida, fatores culturais e qualidade dos cuidados de saúde. Nesse contexto, a indústria farmacêutica desempenha um papel relevante na promoção de saúde, não apenas por meio da produção de medicamentos, mas também por meio da pesquisa e desenvolvimento de novas terapias, educação em saúde, contribuição para políticas públicas de saúde e investimentos em inovação. Qual a relevância da indústria farmacêutica na saúde? A indústria, ela é fundamental na manutenção da saúde das pessoas, da população. Porque com a indústria, somente com a indústria, né, na verdade, a gente consegue entregar a quantidade de produtos necessários para atender a maioria da população. Né? Se fôssemos depender somente de produtos artesanalmente preparados, né, como numa farmácia de manipulação, por exemplo, a gente teria dificuldade de atender a todo mundo, a toda a população. Então, a industrialização aumenta a escala de produção e reduz o custo. Né? Eu consigo vender mais barato e, com isso, democratizar o acesso a medicamento, cosmético, produtos de higiene e etc. E tantos outros que vão fazer a diferença no dia a dia e na saúde das pessoas. No período pandêmico, a atuação do farmacêutico foi muito relevante no Sistema Único de Saúde, SUS, e no processo de adoecimento e morte. Eles garantiram suprimento contínuo de medicamentos, desenvolveram testes diagnósticos, como o PCR, e fabricaram produtos essenciais, como equipamentos de proteção individual, EPIs, álcool em gel e desinfetantes. Essas ações ajudaram a controlar a disseminação da Covid-19 e proteger a saúde da população. Trabalharam em colaboração com equipes de pesquisa e desenvolvimento para agilizar a fabricação, adaptar as linhas de produção e aumentar a capacidade de resposta para atender a crescente demanda. Quais foram os desafios que os farmacêuticos enfrentaram em seu ambiente de trabalho durante a pandemia? A pandemia foi um desafio para todo mundo, né? Para todas as profissões, em todos os sentidos, em todos os meios, em todos os ambientes. De modo geral, o maior desafio de todo mundo foi a escassez de material, porque como todo mundo foi para casa fazer isolamento social, as empresas fecharam, pararam de produzir os insumos básicos no mundo todo, e em algum momento no Brasil, nos Estados Unidos principalmente, houve um reaquecimento rápido, uma recuperação rápida da economia, que começou a consumir os estoques, né, que haviam. Como as empresas estavam ainda fechadas e reabrindo para fabricar novos insumos básicos, o tempo de reação para reabastecer o mercado foi muito longo. Pessoalmente, né, como gestor, a pandemia foi desafiadora em, de repente, ter que liderar uma equipe que estava uma parte em casa, uma parte na empresa, ter que lidar com ausência, né? Pessoas que ficaram doentes. Felizmente, da minha equipe, pouca gente teve Covid lá no início, a maioria teve mais para o final, no final de 2021. E ter que lidar com as urgências e as demandas altas, né? E para ontem que a pandemia trouxe, e principalmente como gestor, né? Algo que a gente não quer é ter que demitir gente, né, por uma questão de contingência, não é por mau resultado, por mau comportamento ou por falhas da pessoa, por incompetência, vamos dizer assim, mas por ter que reduzir o efetivo da empresa para manter os outros empregos. Isso foi uma decisão muito difícil, foram muitos dias pensando em diversos critérios possíveis e imagináveis, porque o restante, uma hora acontece, né? Uma hora a doença passa, uma hora o sistema imune do mundo todo se adequa, uma hora os recursos voltam, né, se reabastecem, mas recuperar pessoas que perderam emprego, que ficaram em depressão e tiveram várias... sofreram, né, com várias consequências por conta de decisões, isso é algo irreparável. E isso, para mim, foi o que mais me dificultou. Meu maior desafio na pandemia foi esse. Né, lidar com seres humanos.
A atuação do profissional farmacêutico industrial impacta positivamente na família, garantindo acesso a medicamentos de qualidade e seguros, fornecendo orientações sobre seu uso adequado e contribuindo para a implementação de estratégias de saúde voltadas para a família no contexto do SUS. Atua também no desenvolvimento de novas terapias e medicamentos, especialmente aqueles voltados para as necessidades da família, como medicamentos pediátricos ou para o cuidado de idosos. Essas inovações podem melhorar os resultados de saúde e proporcionar opções terapêuticas mais adequadas para a família. De que forma o farmacêutico pode aumentar o acesso a informações para a população mais carente e amenizar a desigualdade social? O farmacêutico é o profissional de saúde que está mais próximo da população. E pouca gente entende dessa forma. A gente está ali na ponta. A gente está ali nas farmácias, do lado da casa da pessoa, embaixo do prédio dela, do lado do banco, na praça, do lado da sorveteria, ao lado do curso de inglês. A gente está em todos os lugares, a gente está em todas as pontas. A gente está no início da cadeia criando matérias-primas e criando produtos para essas pessoas. E a gente está também lá na ponta, dispensando os produtos e dando a orientação adequada. E do meu ponto de vista, é neste ponto que a gente consegue levar informação, dar acesso à informação qualificada a toda a população. Então, cumprindo o meu papel como farmacêutico, orientando o usuário, o paciente ou cliente da farmácia sobre como utilizar o medicamento corretamente, é assim que a gente vai conseguir fazer um mundo melhor e ter pessoas melhor informadas. Dar a informação correta, não apenas tirar uma caixinha da prateleira e entregar na mão da pessoa. Os aspectos do ciclo de vida, felicidade, os conceitos de promoção de saúde, prevenção de doenças e reabilitação da saúde também estão presentes no processo de fabricação das medicações, além de que, através da automação, digitalização e desenvolvimento de medicamentos seguros e eficazes, trazem junto a responsabilidade socioambiental. O que esse profissional tem acrescentado para a diminuição de danos ambientais? Bom, no ponto de vista ambiental, a gente está envolvido em todos os pontos da cadeia, né? Em todos os aspectos. Como eu falei anteriormente, lá no início, né, na fabricação, produção, na viabilização do produto, desenvolvimento de novas moléculas, desenvolvimento de produtos, fabricação de produtos, comercialização, distribuição de produtos, orientação sobre o uso correto dos produtos, a população e etc. Então a gente está em todos os pontos possíveis e imagináveis. Então a gente consegue sim contribuir na redução de impactos, de danos ambientais, primeiro, né, seguindo os preceitos éticos, né, como já falamos anteriormente, estando na indústria, não permitir ou fazer acontecer e insistir, e não aceitar e se acomodar que o descarte dos materiais de resíduos não seja feito, né? Seja feito da maneira adequada, corretamente. Já na ponta, né? Orientar as pessoas sobre a maneira adequada de descarte de medicamentos. Primeiro, né? Orientar as pessoas a não comprarem medicamentos que não vão ser utilizados. Não tem por que eu ter estoque em casa. Não tem por que deixar vencer medicamento em casa. Se eu tenho uma farmácia a cada esquina, poxa, precisou hoje, compra hoje, né? Tem uma facilidade tremenda, pedir por telefone, por aplicativo, e tem entrega a domicílio, então não tem por que mais ficar armazenando o produto em casa. Isso é de um outro momento da história da humanidade. Então, orientar as pessoas nesse sentido, né, de não fazerem estoque, não terem, né, evitarem ao máximo ter produto vencido, produto para descartar em casa, e se for necessário, o nosso papel, né, é fazer acontecer, fazer com que as farmácias façam recolhimento para dar o devido destinamento, o devido destino adequado aos produtos a serem rejeitados e destruídos. Em algumas cidades, em alguns municípios, como é o caso do Rio de Janeiro, a Conlurb faz esse tipo de coleta e dá o destino correto a produtos sujeitos, né, a danos ambientais.